Olá, sexto ano, tudo bem? Vamos para mais uma semana, mais uma aula, né? E aí a gente continua na apostila 3, a gente vai lá na página 4, tá? A gente falou um pouquinho antes ali, numa aula para trás, né, sobre o que era belo e o que era feio, né? Como cada um tem um gosto diferente um do outro, né? Mas que na arte às vezes seguem alguns padrões. E aí a gente vai falar um pouquinho do que era o padrão de beleza grega, né? Os gregos tinham aí uma questão muito forte com o padrão do que é beleza, né? E a gente começa a página 4 com essa escultura que tem aí, né? E aí ele pede para que a gente verifique a ficha técnica dessa escultura. E o que eu quero que vocês aprendam? Que é uma ficha técnica, tá? Então, quando a gente vai a um museu, uma galeria, uma exposição, sempre a gente vai encontrar do lado de cada obra, de cada coisa, uma etiqueta, né? Nessa etiqueta vai ter o nome do artista, do que é feito aquilo ali, né? Qual foi o ano de criação, tudo certinho para que você entenda, né? O que é. Mas por que a gente está falando também, né, dessa escultura? Então a gente está vendo aqui, né, uma escultura que chama Doríforo, que é uma cópia romana da obra produzida por Policleto na Grécia Antiga, e ela ficou conhecida como canone. Que é o canone? Então é um modelo, um padrão, né? Então essa escultura fica conhecida como um modelo, como um padrão, porque ela define a forma ideal de se representar o corpo humano. Então os gregos tinham essa questão da forma ideal de representar. Embora o tratado de Policleto sobre os padrões ideais tenha se perdido, alguns estudiosos de seu trabalho, eles dizem que os gregos falavam que a altura ideal de uma pessoa, a altura ideal humana, deveria corresponder 7 vezes o tamanho da cabeça. Então você tem que medir a sua cabeça e o seu corpo tem que ter 7 vezes o tamanho da sua cabeça para que fosse ideal. Então a gente vai ver, né, que nesses padrões de beleza grego aí, né, que eles colocavam, eles se importavam muito com a harmonia, com a simetria, com a proporção, né, para eles tudo tinha que estar em perfeito conjunto, tá? Então o corpo humano deveria ter uma relação ideal entre a altura, a largura, o tamanho da cabeça, né, e o restante de todo o corpo, o tamanho das mãos, do braço, enfim. Essa harmonia toda aí precisava ter uma sensação agradável a quem olhasse, tá? Teria que ser o oposto de uma feiura. Então eles se preocupavam muito com essa questão de beleza, né? E aí a gente tem também aí do ladinho essa escultura aí, né, que foi a primeira escultura. Ela é de pedra, tá? Primeira encontrada, é uma escultura pré-histórica. Foi dado o nome dela de Vênus, Vênus de Willendorf, né? Tem vários tipos de Vênus, essa é a de Willendorf, que foi a primeira encontrada, e aqui ele representava a mulher. Olha a diferença do que a gente viu do homem e da mulher. Aqui com os seios bem grandes, né? A parte da barriga. Por quê? Porque eles queriam evidenciar a fertilidade, né? A mulher servia para procriar, para ter filhos. Então era isso que os gregos faziam, pensavam, né? Então desde a antiguidade tinha esse costume. Então para os gregos um corpo bonito era uma prova de uma mente brilhante. Olha o que eles pensavam, os homens que eram muito bonitos, que conseguiam ficar ali dentro dos padrões que eles diziam, além disso ele ainda era, não precisava nem provar que era inteligente. Eles até tinham uma palavra para isso, que era kaloskagatos, o que significa ser bonito de se ver, e além disso, uma boa pessoa. Os jovens gregos, eles eram super convencidos de que eles eram triplamente abençoados, que eles eram bonitos, inteligentes e amados pelos deuses. E por anos a escultura grega clássica era uma fantasia perfeita, um ideal impossível de ser atingido. Mas hoje a gente sabe que um número considerável daquelas estátuas lá do século V, do século III a.C., na verdade reproduziam a vida real. Então a pessoa era coberta com gesso e o molde era usado para fazer a obra,
Quando eles achavam alguém muito bonito, usava aquela pessoa que ficava ali por mais de 8 horas, né? Tirando o molde daquela pessoa para se fazer a escultura. Então a gente está falando dos homens. Os homens eram considerados lindos, né? Os que eram, eles se cuidavam, porque para que eles fossem inteligentes. Mas as mulheres, né? A gente já viu que na antiguidade elas só importavam para ter filhos, para procriar, para mais nada. E a gente vai ver que não muda muita coisa, né? Então é uma história completamente diferente, né? No entanto, se aplica às mulheres, né? Bem contrário do que são os homens para os gregos. E aí tem um poeta grego do século 7, 8 a.C., o Hesíodo, que os trabalhos eram vistos pelos gregos como uma espécie de Bíblia, que descrevia as mulheres simplesmente como kalon-kakon, uma coisa perversa e bela. Então, segundo ele, as mulheres eram perversas porque eram belas, e eram belas porque eram perversas. Ser um homem bonito era fundamental. Ser uma mulher bonita, no entanto, era simplesmente sinal de problema, tá? Então, eles não gostavam das mulheres bonitas. Qual vai ser a nossa atividade de hoje? Eu quero que vocês... eu vou explicar, depois vocês vão travar o vídeo, tá? Então, no caderno de desenho, em pezinho, ou numa folha de caderno, vocês que gostam de fazer na folha de linha, depois responde e cola no caderno de desenho. Coloquem a data, 18/8, o título, copie e responda. Eu quero que vocês copiem essas 5 questões e respondam, tá? E postem no grupo até sexta, dia 21. Aproveitem, já preencham o sumário de vocês. Lá onde está a atividade 4, escrevam 5 questões sobre o corpo, ok? Então, tem a primeira, a segunda, a terceira, a quarta. Respondam, peçam ajuda para os pais. E na última, quero que você recorte e cole de revistas ou de jornal uma pessoa que para você é bela, que para você é uma pessoa, o que você é, o seu padrão de beleza, certo? Qualquer dúvida, só mandar aí, ok? Um abraço, fiquem com Deus, até semana que vem.